Em audiência pública, Igreja Católica discute a inserção da ideologia de gênero na legislação brasileira. Na tarde da última terça-feira, foi realizada a 40ª Sessão Ordinária 2014 na Câmara Municipal. Iniciam as obras de construção do terminal rodoferroviário no quilômetro 21. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária suspende a distribuição do medicamento CLO 25 mg. Agora no Câmara Notícias. E na noite da última segunda-feira, aconteceu uma audiência pública com assunto bem polêmico na Câmara de Osasco. A Igreja Católica discutiu a inserção da ideologia de gênero na legislação brasileira. A ideologia de gênero é uma crença na qual os sexos femininos e masculinos são considerados construções culturais e sociais e não biológicas. O tema é exposto como uma falsa divisão da natureza humana, pois existem outros gêneros além do feminino e masculino. Gênero. Dentro desta ideologia, esse termo foi raptado. Então, gênero, para os ideólogos, aqui está, é um conceito ideológico que tenta anular as diferenças e aptidões naturais de cada sexo. Ou seja, é negar que existe homem e mulher. Um dado biológico. Negar as diferenças que são inúmeras entre homens e mulheres, inclusive hormonais. Então, aqui é um problema de negação da realidade. A audiência pública foi solicitada pela Paróquia São Domingos, da Diocese de Osasco, à Comissão Legislativa de Saúde e Promoção Social, coordenada pela vereadora Karen Gaspar. Presidido pela vereadora Mazefa Varão, membro da Comissão de Saúde e Promoção Social, o evento também contou com a participação do professor Felipe Neri, consultor pedagógico e orientador familiar, e do padre doutor José Eduardo de Oliveira, da Paróquia São Domingos. O padre José Eduardo pressupõe que, com a inserção da ideologia na legislação, a identidade do ser humano se torne indefinida, assim como as construções sociais, baseadas em feminino e masculino, percam também o sentido. Entrando a ideologia de gênero na legislação, a identidade se torna algo indefinido, porque é autodefinido por cada pessoa. Então, todas as determinações sociais que estiverem baseadas na diferença entre homem e mulher perdem sentido. O padre ressalta que a intenção não é favorecer as feministas. E foi aplaudido após citar um exemplo que mostra a implantação da ideologia de gênero na legislação como um entrave para a aplicação correta da Lei Maria da Penha. Se um homem nasceu lá, botaram o nome dele de Manuel, o seu Manuel, dá um calor nele, e ele diz, não, meu nome é Zuleika. E ele resolve dar uma surra na dona Margarida. Dizendo, não, eu sou mulher, meu nome é Zuleika. Eu me autodefini mulher. A Lei Maria da Penha vai valer para quem? Que mulher? Que mulher sai favorecida por isso? A ideologia de gênero diz que não existe mulher. O ser mulher perde sentido, não existe. Os gays acham que isso vai favorecê-los. Meu Deus do céu. Nem isso tem sentido, tudo se torna vulnerável, a identidade se torna algo totalmente pastoso, indefinido. Por quê? A partir do momento que você indefine papéis, você não tem mais família. E de acordo com o padre, a construção de uma família paternal não deve ser baseada em decretos políticos. A família não surgiu como resultado de nenhum lobby político, da criação de nenhuma autoridade humana sobre a Terra. A família não surgiu por força de nenhum decreto e de nenhuma minoria ou maioria. A família é resultado de uma história milenar de tentativa e erro.
na qual espontaneamente se foi plasmando ao longo das sociedades, sem faltarem as deficiências, o modelo que nós temos aí hoje. Portanto, eu pergunto, quem deu a estes senhores o direito de quererem destruir as nossas famílias, de quererem conspirar contra a sociedade, dissolvendo-a? Quem deu a eles o direito de criar uma família artificial de laboratório? O professor Felipe Neri discorreu sobre a tentativa de inserir a ideologia de gênero no Plano Nacional de Educação, o PNE. Nós assistimos no Plano Nacional de Educação a tentativa de se colocar dentro do Plano Nacional esta ideologia. O que foi que ocorreu? O povo acabou tendo conhecimento, se manifestou ao Congresso, aos seus representantes, maciçamente. Foram, assim, centenas de milhares de e-mails, de ligações. O Plano Nacional foi aprovado sem a inserção desta ideologia de gênero. Por quê? Porque, para espanto de alguns, que ali acreditavam que ela seria uma maneira de eliminar todo tipo de preconceitos, né, e deixar todo ser humano igual, homens e mulheres, né? Assim eles pretendiam, através do Plano Nacional de Educação, colocar, puderam ver que, de fato, era um cavalo de Troia, vamos dizer assim, né? Um presente de grego. Segundo o professor, a inserção da ideologia é, na verdade, uma tentativa de deletar qualquer som e imagem que se refere à família. Por quê? Porque família, segundo esses ideólogos, ela é, por si mesmo, discriminatória, ser família. E durante o seu discurso, o professor Felipe Neri enfatizou também as consequências da inserção dessa ideologia na legislação da Suécia. A Suécia foi na contramão e tem seus inúmeros problemas. Hoje é uma sociedade degradada, né? Então, os índices e os dados estatísticos da Suécia são gritantes. Então, se lá não deu certo, e não deu certo na Noruega e em outros tantos países, por que implementar no Brasil tal política? Na verdade, já está sendo implementada. Ao final da audiência, a vereadora Mazé Favarão propôs ainda uma nova audiência pública sobre o tema, a fim de abrir espaço para aqueles que são a favor da implantação da ideologia de gênero. Ouvi tudo atentamente, aceito o desafio do professor Felipe e proponho uma nova audiência pública onde nós podemos ter direito ao contraponto. Eu estou entre aquelas que defendem, sim, a colocação do gênero, porque reconhecer que, além de um sexo feminino e de um sexo masculino, pode haver outras variantes, significa reconhecer o outro, que eu penso que é isso que nos baseia, o amor, a esperança e a fé. E aconteceu na tarde da última terça-feira a 40ª sessão ordinária 2014 na Câmara Municipal de Osasco. Sob a presidência do vereador Toniolo, foram lidas 97 indicações e aprovadas 3 moções. Entre elas, a moção de pesar pelo falecimento da senhora Lindalva Ferreira Batista Lima, ocorrida no dia 1º de agosto. O documento é de autoria do vereador Valdomiro Ventura. Eu apresentei essa moção, senhor presidente, porque essa senhora, a senhora Lindalva, ela era vice-diretora de uma escola municipal aqui do Jardim Mutinga, uma pessoa muito querida, uma pessoa com aproximadamente, a senhora tinha mais ou menos em torno de 30 e poucos anos, acho que não chegava a 40 anos, muito nova, e foi uma surpresa a morte dessa senhora. E em nome da ex-vereadora Maria Coluna, o vereador Dinei Simão apresentou a moção de congratulações ao diretor técnico de saúde do Hospital Regional, o Dr. Vangles Vasconcelos. Apenas estou prestando uma homenagem a ele, atendendo um pedido de uma amiga da gente da casa aqui, que esteve com o senhor aqui há algum tempo atrás, a Maria Coluna, que ela teve um problema de saúde há algum tempo atrás, e como eu tenho amizade com o filho dela, eu estive na casa dela fazendo uma visita, e ela me pediu se eu poderia fazer essa moção, eu não vi problema nenhum. E foi aprovada também a moção de pesar pelo falecimento do policial militar Cabo Juliandro Rosa de Souza,
ocorrido na última terça-feira, dia 19, proposta pelo vereador Alex Sá. Nós tivemos aí o falecimento do cabo, o Giliandro Rosa de Souza, o seu nome de guerra, de Souza, que estava saindo da sua residência, ali na Agostinho Navarro, no ponto de ônibus 9 vereadores, indo para a escola de sargento, onde ele logo mais se formaria sargento da Polícia Militar. E uma tentativa de assalto, o marginal revistou e encontrou uma arma em sua cinta. E ele não hesitou em tirar a vida do policial. Ele não tirou só a vida de um policial, ele também tirou a vida de um pai de família. Tirou a vida de um pai de família, tirou uma vida de uma pessoa que poderia nos dar maior segurança. E o vereador aproveita a ocasião para reforçar o pedido de socorro em relação à segurança pública, solicitado aos representantes legislativos na sessão ordinária do último dia 12. Eu venho mais uma vez, pedir socorro. E esse socorro é em homenagem a mais um policial que se vai. Mais um pai de família que nos deixou. Que isso sirva de exemplo, que isso ecoe no Congresso, que isso ecoe nas autoridades maiores que têm a obrigação de nos dar proteção. Porque a segurança é um dever do Estado. E que ele possa efetivamente nos dar isso. Pelo menos o direito de ir e vir para o seu trabalho, para a sua escola, para o seu dia a dia. Em seguida, o vereador Guide fez uso da palavra e solicitou à Prefeitura uma operação de coleta de entulhos no Jardim Piratininga. Nós estamos fazendo uma indicação no sentido de que o prefeito e a Prefeitura possam organizar uma operação cata-bagulho ou cata-treco lá no Jardim Piratininga e no Jardim API. Vários moradores têm conversado com a gente, porque as pessoas, às vezes, precisam descartar algum entulho pequeno em casa e não compensa contratar uma caçamba. O vereador ressaltou também a necessidade de uma creche no Jardim Recanto das Rosas. Nós sabemos que a Prefeitura tem o projeto de construção de 21 creches. Aumentaram muito as vagas de creche nos últimos anos, mas, em função da criação de empregos formais, vários empregos foram criados com carteira assinada nos últimos anos, e uma parte desses empregos com mulheres, e as mulheres entrando um número maior no mercado de trabalho, tem uma procura maior de creches. Nós devemos estar com uma fila de espera da ordem de 7 a 8 mil crianças na fila de espera. A vereadora Karen Gaspar foi à tribuna para agradecer ao presidente da CMTO, Paulo Arnone, pela alteração em parte do itinerário da linha de ônibus 002, que liga o Jardim Santa Maria à Viliara, a fim de evitar rachaduras nas paredes das casas na rua Gaspar Negre, região do Jaguaribe. Eu venho hoje a essa tribuna agradecer em especial o Paulo, da CMTO. Eu fiz um requerimento para ele para estar mudando a linha do ônibus ali na rua Gaspar Negre, e que essa linha causava muitos transtornos para os moradores lá. Então, conforme o ônibus passava lá, a trepidação fazia com que a casa tivesse rachadura. Então, ele alterou a linha 002 ali do Jaguaribe por 30 dias para fazer um período de experiência para verificar se também os usuários dessa linha não vão sair prejudicados. E em nome dos moradores da Avenida João Ventura dos Santos, no Jardim Baronesa, o vereador Cláudio da Locadora fez uso da palavra para solicitar mais uma vez a Eletropaulo reparos na iluminação da avenida. Como todas as vezes eu uso ali o microfone à parte e cobro a Eletropaulo, principalmente ali na Zona Norte, ali, que infelizmente não sei o que acontece ali com a Eletropaulo, né? Nos esquece ali
a Avenida João Ventura dos Santos. Ao final do discurso, o vereador reivindica novamente à Comissão Legislativa de Política Urbana uma audiência pública com a Eletropaulo. Uma outra vez foi feita essa solicitação, mas por algum motivo teve um desencontro, né, e não conseguimos fazer essa audiência pública. E lembrando que todas as terças e quintas, às 3 da tarde, acontece sessão ordinária na Câmara Municipal de Osasco. A Câmara fica na Avenida dos Autonomistas, 2607, no centro. As sessões também são transmitidas ao vivo pela TV Câmara Osasco. E quem perder pode conferir como foi no dia seguinte. O vídeo estará disponível no site tvcamaraosasco.com.br. E veja no próximo bloco. Iniciam as obras de construção do terminal rodoferroviário no quilômetro 21. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária suspende a distribuição do antidepressivo CLO 25 mg. Esse comercial dura 30 segundos. Passa muito rápido, assim como a infância. Nesses 30 segundos, a gente quer dizer pra você, quando uma criança trabalha, ela não perde só a infância. Ela perde uma etapa preciosa do seu desenvolvimento. Você pode voltar a ver esse comercial na sua TV, mas o tempo que ela perdeu, não. Esse não volta nunca. Infância não é pra trabalhar. Infância é pra crescer. Diga não ao trabalho infantil. Na última segunda-feira, o prefeito Jorge Lapas acompanhou o início das obras de construção do terminal rodoferroviário no quilômetro 21. A obra faz parte do trecho Carapicuíba-Osasco, do corredor oeste da Grande São Paulo, e fica em frente à estação Miguel Costa da CPTM, na divisa entre os dois municípios. Na visita, além do prefeito Jorge Lapas, estiveram presentes o diretor-presidente da empresa metropolitana de transportes urbanos de São Paulo, Joaquim Lopes, e o prefeito de Carapicuíba, Sérgio Ribeiro. Prefeito Sérgio Ribeiro, hoje é um dia histórico para a cidade de Carapicuíba, né? Um grande passo para o início das obras de um terminal tão importante. Sabe que essa, na verdade, não é um dia histórico, é um mês histórico para Carapicuíba. Um mês histórico porque nós começamos o recapeamento da Inocência Seráfica inteira, da aldeia até o centro da cidade, com calçadas ecológicas dos dois lados da avenida. É um mês histórico que começou também a obra do viaduto, 2 alças de viaduto ligando com a Castelo Branco, todo o trânsito que vem de Osasco, que vem de Cotia, própria Carapicuíba, para poder ligar com Alphaville sem passar pelo centro da cidade. É um mês histórico que começa a obra do terminal aqui do quilômetro 21, que é o único acesso urbano por ônibus para as cidades de Pirapora, Santana de Parnaíba, Jandira, Itapevi, Barueri. É uma importância extraordinária, né, Paulo? Porque nós vemos com esta luta há muitos anos. Tratando-se deste momento que se discute a mobilidade com bastante intensidade no Brasil, eu acho que é um momento da gente estar apresentando para os municípios da região, porque é uma obra que vai favorecer muito a cidade de Osasco, que é a cidade de Carapicuíba, mas é uma obra que está favorecendo a região oeste da capital paulista. É uma obra que vai ter 3 fases, né? Ela vai primeiro fazer o corredor que sentido Carapicuíba, depois o terminal de fato e depois a via no sentido capital, no sentido Osasco, né? Quando eu era secretário de obras já existia o projeto, né? Detalhado ainda. Osasco pagou esse projeto, né? Nós fizemos um acordo com Carapicuíba, Osasco bancou, vamos dizer, a parte de execução do projeto executivo, e você vê como as coisas demoram para sair, né? Quase 10 anos depois que a gente consegue viabilizar a obra. Mas a gente tem que agradecer muito o governo federal, que tem investido muito nessa parte de transporte coletivo, né? Corredor de ônibus. Você chegar em Brasília, eu quero construir um viaduto, não tem dinheiro. Eu quero construir uma avenida, não tem dinheiro. Mas se for um corredor de ônibus, tem dinheiro através do PAC Mobilidade. Então é o caso aqui, né? Essa obra faz parte hoje do próprio Corredor Oeste, que está vindo, né, vindo forte, a obra está adiantada, né, está mais rápido do que previa o cronograma em Carapicuíba, em Barueri, em Jandira. E agora esse é a primeira obra do trecho Osasco-Butantã. Essa obra faz parte desse novo trecho que deve ser
iniciado mais para o final do ano, segundo a própria MTU. Muito importante, porque nós temos aqui aproximadamente 90 mil cidadãos ao que a gente vai atender, melhorando aqui essa infraestrutura para o transporte. Aqui onde a gente está, o KM21, já divisa dos dois municípios, é digamos assim, o hub, né, do sistema de transporte sobre pneus. É por aqui, vai ser a partir daqui que a gente vai organizar a nossa chegada em São Paulo e criar os destinos de acesso. A construção será gerenciada pela EMTU, com recursos do governo federal, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC Mobilidade. O terminal será construído em uma área de 7.200 metros quadrados e contará com 6 plataformas e bicicletário para 160 bicicletas. A previsão é de que ônibus de 28 linhas municipais e intermunicipais passem pelo local. E por meio de resolução publicada na última semana no Diário Oficial da União, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu em todo o território nacional a venda do lote 572420 do antidepressivo CLO 25 mg, comprimido revestido de cloridrato de clomipramina. O comprimido foi fabricado pela empresa EMS Sigma Pharma Limitada. De acordo com o texto, o laudo emitido pelo Instituto Adolfo Lutz, de São Paulo, apontou resultado insatisfatório nos ensaios de aspectos e descrição da amostra, sendo constatada uma mancha escura na superfície do comprimido. A Anvisa determinou ainda que a empresa promova o recolhimento das unidades existentes no mercado, relativas ao lote. E veja no próximo bloco, Câmara de Osasco realiza sessão solene para homenagear o grupo musical Quarteto Alfa. E também a previsão do tempo para a Grande São Paulo. Era um dia como outro qualquer, meu pai estava soltando pipa, ele estava muito perto dos fios. Para completar, a linha ainda era metálica. De repente, eu escutei um estouro. Pena que a gente só se deu conta do perigo depois da tragédia. Hoje, aqui na comunidade, todo mundo solta pipa em lugares abertos, onde não tem fios. Esse é o nosso jeito seguro de brincar longe da rede elétrica e também pode ser o seu. Energia elétrica. Seja consciente dos riscos. E nesta quinta-feira, dia 21, às 7 da noite, a Câmara de Osasco realiza a sessão solene para entrega de placa comemorativa ao grupo musical Quarteto Alfa. Sob iniciativa do vereador Josias da Juco, o evento acontece na Igreja Assembleia de Deus, na Rua Virgínia Aurora Rodrigues, 246, no centro de Osasco, e é aberto ao público. E vamos ver agora como fica a previsão do tempo, com informações direto da Clima Tempo. As nuvens vão aumentar sobre a Grande São Paulo e o litoral nesta quarta-feira por causa da passagem de uma frente fria por alto mar. Mas o tempo não vai mudar na região. Pelo interior de São Paulo, o sol aparece com força, faz calor e a umidade fica baixa à tarde. Na região metropolitana vão ocorrer períodos de céu nublado, o sol aparece junto de muitas nuvens e não chove. A temperatura fica agradável. Na capital, mínima de 12, máxima de 24 graus. Em Mogi das Cruzes, mínima de 11 e máxima de 23 graus. A partir de quinta-feira, a temperatura sobe bastante e a semana vai terminar quente, mais seca e mais poluída em todo o estado de São Paulo. Eu sou Tainá Damasceno e o Câmara Notícias fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!